Boa noite, meu nome é Teófilo, eu sou um alcoólico, um dependente químico em recuperação e eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco mais para vocês, para falar para vocês um pouco da doença da adicção. Eu sou um adicto, eu vivo 24 horas, eu vivo o programa dos 12 Passos. Hoje em dia eu trabalho com recuperação, eu trabalho numa clínica involuntária, uma instituição que trata dependente químico e alcoólico. E resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco mais sobre essa doença, que tem um estigma em cima dela, existe um preconceito muito grande, existe uma falta de entendimento, que é uma doença sim, ela é uma doença biopsico, sócio-espiritual, ela é uma doença muito comportamental, ela é uma doença emocional. E a pessoa que é portadora dessa doença é chamada de adicto. A palavra adicto quer dizer escravo de. Então, quem é o adicto? O adicto é um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas, pelo uso de substância. Mas, como eu já disse, ela é uma doença comportamental. Vai muito além do que somente o uso de substância, somente o uso de álcool e de droga. A doença da adicção, ela tem algumas características, comportamentais, biológicas também, mas as três características principais da doença da adicção é a obsessão, a compulsão e o egocentrismo. Bom, a obsessão é a parte mental da doença, é o desejo esmagador que nos leva ao uso, é a chamada fissura, é a obsessão pela substância. A compulsão é a parte física da doença, é a incapacidade de parar uma vez que começa o uso. A gente diz que abre a compulsão. Então, uma vez que o dependente químico ele faz o uso, ele entra em contato com aquela substância, ele não consegue mais parar o uso por conta da obsessão. E o egocentrismo é a parte espiritual da doença, que seria fazer a minha vontade. Então, o processo todo de uso de substância do dependente químico envolve o emocional, envolve o comportamento, e o final desse processo é fazer a minha vontade, que é o uso da substância. Então, hoje em dia, os estudos, o tratamento em cima é muito do comportamento, é muito em cima dos defeitos de caráter. Então, a parte espiritual da doença, hoje em dia, é bem forte. Os estudos, a parte de comportamento, a parte espiritual, é dado uma atenção maior hoje em dia. E existem mais três características também em cima da doença da adicção. Ela é incurável, ela é progressiva e ela é fatal. Então, quando o dependente químico chega numa clínica involuntária ou numa comunidade terapêutica, ou numa sala de AA ou numa sala de ANA, ele começa a ter contato com essa teoria, com essa parte de que não é só o uso da substância, mas sim todo um comportamento, sentimento, emoções, a parte espiritual. Os psicólogos, os terapeutas, eles vão em cima dessa parte de comportamento para começar a explicar para o dependente químico que o uso da substância é o final, é a vontade dele final, que depois que ele faz a primeira vez o uso, ele entra na compulsão e dificilmente ele consegue parar sozinho. Então, o adicto ele tem uma falsa impressão, um auto-engano mesmo, ou quando ele está em negação, ele acha que ele controla o uso. E a gente sabe que uma vez aberta a compulsão, e a compulsão ela não é só sobre substância, ela pode ser em cima de comida, ela pode ser em cima de jogo, pode ser em cima de sexo. Uma vez aberta essa compulsão, ele sozinho, ele não consegue parar esse uso. Porque o dependente químico, a partir do momento que ele adquire a dependência química, que ele tem a síndrome de dependência química, ele não consegue voltar ao chamado uso social. É que a gente entende e compreende que algumas pessoas não são adictas, não têm essa doença, elas conseguem fazer o uso social. Usar pouco álcool, por exemplo, quem bebe aos finais de semana.
Mas o adicto, o dependente químico, muitas vezes ele entra no auto-engano, numa negação e começa a se comparar com essas pessoas. Mas aí a gente tenta explicar, né? Demora um tempo até que ele consiga entender ou aceitar que uma vez dependente químico, uma vez desenvolvida a síndrome da dependência química, ele não consegue voltar ao uso, né? Ao uso chamado uso social, por causa da sua compulsão, por causa da sua obsessão, por causa do seu egocentrismo. E a doença, ela é incurável, ela é progressiva e ela é fatal. Outra maneira do adicto se auto-enganar, até para fugir dessas três características, né, porque é difícil, é duro pensar que tem uma doença que ela é incurável, que ela é progressiva, né, isso causa um desconforto, causa uma tristeza. Então o adicto ele tende a se auto-enganar e a negar, mas com justificativas, né, do seu uso, falando, não, eu consigo controlar, né, minha vida não se tornou incontrolável. Ele começa a se comparar com outros dependentes, por exemplo, que fizeram comportamentos piores do que o dele, né, ele acaba se comparando para se justificar. Então ele diz que não fui preso, igual aquele companheiro, eu não roubei, eu não me prostituí, né, mas a gente diz que é a doença do ainda. Ainda não roubou, ainda não matou, ainda não sofreu um acidente muito grave, ainda não está numa cadeira de roda, né, ainda não foi para a cadeia. Porque ela é progressiva, ela não estagna, ela não vai parar, ela sempre vai piorar. E o comportamento, né, que o recém-chegado muitas vezes fala, não, ele se compara, eu não fiz isso, a gente fala, a gente orienta, ainda, porque a sua doença ela é progressiva, ela não vai parar aqui. Se você continuar, né, vamos dizer assim, a teimar e querer usar, fatalmente, né, vão acontecer comportamentos, você vai fazer coisas que você não fez ainda para conseguir a sua substância. Então, o auto-engano e a negação no início, né, do recém-chegado, seja numa clínica, seja no AA, no NA, é natural. Então, esse entendimento de que existe uma substância pela qual você é impotente, existe uma doença que você é impotente perante a ela, né, é o que a gente busca no início. Demora um tempo, pode ser meses, né? Ou pode ser que a pessoa ela passe um tratamento todo e não aceite isso, né? Não aceita que é um doente. Então essa negação ela é trabalhada no início, né? E principalmente a negação do adicto. Então o adicto ele não escolheu para ser adicto. A doença se manifesta de maneira antissocial, tornando difícil a detecção, o diagnóstico e o tratamento. O isolamento passou a ser a vida do adicto. Como eu disse, quando o adicto está no uso, né, o dependente químico no uso, ele se isola para usar, ele só vai sair da onde ele está fazendo o uso para buscar, para ir atrás de mais substância. Né? Outro auto-engano, né? Outra negação que ele tem. Ele fala, eu consigo controlar o uso. Muitas vezes ele não percebe os próprios comportamentos dele. Né? A mudança no comportamento da pessoa, quem está mais próximo consegue perceber. Né? E também as funções mentais e emocionais mais elevadas, como a consciência, a capacidade de amar, ficam fortemente afetadas. O adicto, ele fica, vamos dizer assim, insensível. Ele troca as prioridades da vida dele. Deixa de lado filhos, deixa de lado esposa, pai, mãe. Né? E a prioridade dele realmente é o uso. É a busca da substância quando ela acaba, e quando ele volta no uso, a compulsão abre, então ele não para. Ele troca a prioridade da vida dele. Então a capacidade de amar, a parte afetiva dele fica prejudicada. Então, quando a pessoa procura ajuda, né, quando o dependente químico procura ajuda, muitas vezes não é honesto. Muitas vezes ele está na parte do uso, ele está fazendo o uso, e muitas vezes vem um desespero, vem aquela angústia, e ele busca uma ajuda, né? Muitas vezes não é honesta, é só para o alívio daquela dor momentânea. Depois, quando passa essa angústia, ele volta ao uso. Então, é muito importante a rendição que a gente fala, o pedido de ajuda, ser honesto, quando o dependente químico ele entende que ele é doente, ele entende que ele não pode entrar em contato com aquela substância, que muitas vezes a gente pode chamar até uma reação alérgica. Né?
Então não é a quantidade que o dependente químico usa, e sim entrar em contato com aquela substância que abre a compulsão dele. Então não é a quantidade de álcool que ele vai ingerir, mas sim só o contato, né? O primeiro gole que a gente fala, ele tem que evitar, porque é como se fosse uma reação alérgica. O adicto ele é alérgico àquela substância. Ele não pode entrar em contato com aquela substância, né? Bom, nem quando as pessoas dizem para o adicto que ele tem problemas, ele admite, negando, se justificando e racionalizando. Foi o que eu disse, o comportamento muda, as pessoas ao redor mais próximas percebem, né, o comportamento, seja no uso, ou seja na parte da abstinência principalmente, nos intervalos que ele está usando, vem a síndrome da abstinência, e as pessoas mais próximas elas percebem, muitas vezes tentam conversar com o dependente químico, tenta ajudar aquele dependente químico, mas ele, na negação dele, né, justificando e racionalizando o seu uso, ele mesmo acha que está tudo tranquilo, que acha que ele controla o uso, né? Então, a primeira dificuldade nossa, né, quem trabalha com a dependência química, é fazer com que o adicto, com que o dependente químico, o alcoólico, ele se renda, ele faça a rendição, ele aceita, ele tem que aceitar que ele é impotente perante a doença dele, que ele é impotente perante aquela substância de preferência dele. Seria o primeiro passo, né? Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. A partir do momento que eu tenho essa rendição honesta, né, eu consigo começar, dar início no meu tratamento, no programa dos 12 passos. Eu consigo começar a pedir ajuda, o que não é fácil, né? Para uma pessoa arrogante, para uma pessoa prepotente, que acha que é melhor do que todo mundo, como é que eu vou pedir ajuda se eu acho que eu sou melhor do que o outro? Então, existem algumas dificuldades que são características do início do uso, do início do tratamento. Então, a aceitação, né, a rendição, o paciente, né, o dependente químico, ele tem que aceitar que ele é doente, que ele é impotente perante aquela doença e sobre aquela substância. A partir desse momento, a gente consegue acessar, né, e transmitir a mensagem dos 12 passos para o dependente químico. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro vídeo. E vou estar fazendo mais vídeos para vocês, né, falando sobre dependência química, falando sobre alcoolismo, falando principalmente sobre o comportamento, né, parte espiritual da doença da adicção, para que a sociedade, né, e a saúde pública comecem a enxergar de outra maneira, né, sem o preconceito, sem o estigma em cima dessa doença. Muito obrigado por ter me ouvido e boa noite.